Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos de volta a esse estudo maravilhoso da Carta de Paulo aos Romanos. Nos últimos 3 programas enfocamos a introdução desta carta, em que Paulo falou sobre quem ele era, o que ele era e por que ele estava nesse mundo. Ele era um servo de Jesus Cristo e um apóstolo. Ele tinha um chamado para a sua vida, tinha sido separado para pregar o Evangelho. Era isso que ele era. Mas aí Paulo escreveu que os romanos também eram chamados, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, chamados para serem santos. Eles também tinham sido chamados para serem separados para o Evangelho de Jesus Cristo. A fé dos cristãos de Roma estava sendo comentada em todo o mundo. Sou grato a Deus por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Isto era motivo de grande alegria para Paulo. Nestes poucos versículos introdutórios, Paulo também falou quem os cristãos de Roma eram, o que eles eram, onde eles estavam espiritualmente e por que eles eram quem eram e estavam onde estavam. Agora eu gostaria de fazer uma coisa diferente. Gostaria de começar com a última parte deste capítulo e depois de abordarmos esta parte, gostaria de voltar ao restante da introdução que Paulo fez. Principalmente a parte em que ele escreveu sobre ele mesmo e sobre o Evangelho para o qual foi chamado para pregar como um apóstolo. Acho que será mais proveitoso se falarmos primeiro sobre a última parte deste capítulo e depois retomarmos o resto da saudação e a introdução de Paulo. Observe que no versículo 18, Paulo inicia um trecho das Escrituras que, na verdade, não é o mais agradável de se estudar. Para ser sincero com você, esse não é o capítulo da Bíblia que eu mais gosto. Ele pode não ser o meu capítulo preferido, mas, sem dúvida alguma, é um trecho muito profundo e uma passagem bíblica muito prática e realista. Paulo começou dizendo: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Paulo revelou que há 2 coisas contra as quais a ira de Deus se manifestou. Uma é a impiedade dos homens e a outra é a injustiça dos homens. Com um discernimento apurado, teólogos afirmam que os 10 mandamentos foram entregues em 2 tábuas. Uma continha 4 mandamentos que se referiam ao nosso relacionamento com Deus. A outra tábua continha 6 mandamentos relacionados ao nosso relacionamento com o próximo. Muitos teólogos afirmam que quando Paulo escreveu sobre impiedade, ele se referiu à violação dos 4 primeiros mandamentos. Esses 4 primeiros mandamentos nos mostram como agir de maneira piedosa e temente a Deus. Eles tratam do nosso relacionamento com Deus. Quando você viola um destes 4 mandamentos, torna-se ímpio. Os 6 mandamentos da outra tábua governam nosso relacionamento com o próximo. E quando Paulo falou sobre a injustiça, referiu-se à violação destes 6 mandamentos da segunda tábua. Quando lemos a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, devemos enfocar a palavra ira. O que é a ira de Deus? Muita gente acha que esta palavra está fora de moda, que não se usa mais, que fala de algo primitivo e que nem sequer existe mais. Você já ouviu algum sermão na igreja sobre a ira de Deus? Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a ira de Deus? A ira de Deus é diferente da raiva do ser humano. A palavra hebraica para ira é um vocábulo muito interessante que tem a ver com ultrapassar. Quer dizer, o caráter, a essência do caráter da natureza de Deus é o amor, mas Deus não é apenas amor. O seu caráter compreende vários atributos. Não é apenas uma coisa, mas uma mistura de várias características. Um dos atributos de Deus é a santidade, ou a justiça. A própria pessoa de Deus é a definição do que é certo e do que é justo.
Como Deus é justo, não convive com a impiedade nem com a injustiça. Deus é um juiz perfeito, absolutamente justo. A justiça faz parte do seu caráter. Se você espera que um juiz tenha este atributo em seu caráter, o que você pode esperar de Deus quando ele tem de lidar com a injustiça e a impiedade de todo mundo? Paulo escreveu: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Será que isso quer dizer que Deus fica lá de cima assistindo toda esta impiedade e injustiça e acaba ficando muito bravo e perde a cabeça? Não, claro que não. Não foi isso que Paulo quis dizer, mas sim que Deus é consistente com o seu caráter, com a sua justiça e santidade, e que a ira de Deus é esperada porque a impiedade e a injustiça do homem alcançou um determinado limite. Aí Deus, no seu caráter, ultrapassa a característica do amor e vai para a ira. A ira de Deus, portanto, pode ser definida como uma reação exterminadora do amor perfeito de Deus contra o que está ameaçando o objeto do seu amor. Esta é uma das definições da ira de Deus. A ira de Deus é uma reação exterminadora de um Deus santo, amoroso, contra alguma coisa que está ameaçando aqueles a quem ele ama. Deus possui uma ira futura. Haverá um julgamento. Vai ter de haver. Existe pecado no mundo, existe pecado na minha vida e na sua vida, você está avisado. A ira de Deus é contra você quando você vive este estilo de vida. É simples e consistente com a essência e a natureza do caráter de Deus. Esta passagem de Romanos, dos versículos 18 a 32 do capítulo 1, é um texto muito duro. Muita gente acha este texto difícil de engolir. Paulo mencionou neste capítulo 25 pecados dos quais a raça humana é acusada, e a acusação procede. Ele falou sobre coisas que realmente acontecem. Antes de continuarmos o comentário deste capítulo, quero fazer algumas observações. Há 2 capítulos do Velho Testamento que nos ajudam a compreender melhor o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. O primeiro deles é Gênesis 3, que descreve a queda da raça humana, da família humana. De acordo com Gênesis 3, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança, mas com a capacidade de fazer escolhas, e o homem fez as escolhas erradas, e isto gerou a queda da família humana. Quando estudamos o livro de Gênesis, fiz o seguinte comentário: Deus não deixou todo o relato de Gênesis porque achava que nos devia uma explicação. Deus deixou os capítulos 1 e 3 do livro de Gênesis para nós porque queria que entendêssemos como é o nosso pecado. A única maneira de entendermos como é o pecado hoje é entendendo como o pecado era desde o início. Desta forma, podemos aprender que temos o mesmo potencial para fazermos a mesma coisa porque somos pecadores. Os capítulos 1 e 3 do livro de Gênesis têm a seguinte mensagem: Criei vocês à minha imagem e semelhança, mas dei-lhes a liberdade de escolha, e vocês fizeram as escolhas erradas. Por isso o livro de Gênesis não conta apenas como era o pecado, mas como o pecado é hoje. Como era antes, ainda é hoje. No capítulo 1 de Gênesis, Deus fala sobre como o casamento era, porque quer que entendamos o casamento hoje. Jesus demonstrou o que estou falando quando foi questionado em Mateus 19 sobre o casamento. Jesus se referiu ao texto de Gênesis porque o casamento deve ser hoje como era antes. Por isso devemos voltar ao início de tudo, ao propósito de Deus ao criar o casamento. De acordo com Jesus, é assim que o texto de Gênesis deve ser abordado. O capítulo 6 de Gênesis é outro capítulo que ajuda na compreensão do capítulo 1 de Romanos. Em Gênesis 6, lemos sobre o julgamento de Deus através do dilúvio. É neste capítulo que lemos sobre a Arca de Noé. Descobrimos algumas verdades importantes neste capítulo. Preste atenção neste versículo do capítulo 6 de Gênesis, de acordo com a tradução revista e atualizada. Diz assim: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O que significa isto? Bem, de acordo com as Escrituras, é o que constatamos tantas vezes. Existe uma natureza carnal ou animalesca no homem. Se não fosse pela parte espiritual do homem, ele não passaria de um animal mais sofisticado. Acho que foi isto que Jesus disse a Nicodemos: olha, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O nascimento físico faz de você mais do que apenas um animal mais sofisticado.
E para ser espiritual, você precisa passar por um nascimento espiritual, do mesmo jeito que passou pelo nascimento físico para nascer como uma criatura física. Acho que é sobre isto que o capítulo 6 de Gênesis fala. Existe uma revelação de Deus neste capítulo. O homem é animal e possui o potencial para ser exatamente isto. Na verdade, se pensarmos bem, o homem é pior do que qualquer animal. Quantos animais você já ouviu mataram e queimaram outros 6 milhões de animais só porque não gostavam da cara deles? Nenhum animal faria isto. Os animais matam por comida, para sobreviver. E não do jeito que Adolf Hitler fez com os judeus. Os animais não fazem as coisas que o homem faz. Olha, sinceramente, há seres humanos que são piores do que qualquer animal no seu potencial para fazer o mal. Às vezes não gostamos de ler sobre este fato, mas ele é revelado na Bíblia. Pode não ser tão agradável de ler como um conto de fadas, mas é assim que a coisa é. Em Gênesis 6, Deus estava lidando com o potencial do homem de ser animal e contou o que faria. Ele disse que não lidaria com o homem e com esta sua tendência de agir como animal. É isso que lemos em Gênesis 6. Diz assim, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Esta é a história do primeiro julgamento de Deus. Mas o que queremos acentuar com este episódio é o que é o homem? Qual é a natureza do homem? A natureza do homem é basicamente boa? Será que basta uma fagulha e o homem exala a bondade? Será que com um pouquinho de estímulo o homem mostra como é bondoso? Não é isso que as Escrituras ensinam. E também não acho que você acredita nisto. Vemos a toda hora ao nosso redor que o homem não é basicamente bom, e sim basicamente pecador. É o que a Bíblia afirma em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Deus vai dar um fim ao mal. É interessante estudar a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda é composta de vários eventos e não apenas de um acontecimento isolado. E esta atuação de Deus sobre o mal é apenas um dos capítulos do contexto da segunda vinda. Deus afirma que essa tendência do homem de ser carnal como um animal vai acabar. Você sabe o que vai acontecer depois? A grande tribulação. Tão grande que os seus dias terão de ser reduzidos pela intervenção divina. Caso contrário, nenhuma carne sobreviveria. Eu sei que você não vai perder o próximo programa, não é? Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.